Oi, eu sou a Marinês Freixo Pereira e eu vou mostrar aqui para vocês um pouco de números, né? Porque o brasileiro detesta números e às vezes ele pode estar sendo feito de idiota, né? Principalmente com pessoas que querem enganar você. Então vamos lá. Eu sei que é um assunto chato, mas nós vamos hoje contabilizar todos os óbitos desde 2015, mês a mês, até a gente chegar em 2021. Você vai aqui, né, nesse site transparência.registrocivil.org.br/registro. Aqui não tem jeito. A pessoa, quando ela morre, os familiares têm que dar baixa, não tem jeito. Mas se você também quiser ver aí nascimentos, casamentos, está tudo aqui. Uma outra coisa interessante é que também está por estado. Então você pode vir aqui, né, e descobrir cada estado como é que está funcionando. E olha, eu tenho certeza que você vai ter uma surpresa ao perceber aqueles que estão com o lockdown mais forte é onde tem o maior número de óbitos. Não sou eu que estou falando, mas você vai analisar. E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, escolher óbitos, ano, que pode ser, tá vendo? Ó? Pode ser desde 2015, que é quando eles começaram a registrar. E aí você seleciona o ano, vem aqui, escolhe o mês, janeiro, né? E coloca lá para pesquisar. Aí em janeiro você vai ver que infelizmente 133.345 pessoas morreram. E aí você vem aqui e pesquisa também pelo seu estado, quantas pessoas morreram no seu estado. São Paulo foi 32.534. Eu acho que foi onde mais morreu gente, depois teve 14 mil em Minas. São Paulo e Minas estão liderando. Só que aqui, gente, é uma análise simples, né? Depois você tá claro, tem que levar em consideração a proporção, né? Da população, né? Quantas pessoas vivem em São Paulo, para não parecer que de repente São Paulo está mais do que os outros. Depende também da população, mas não é essa análise que eu vou fazer. Vou fazer uma análise simples, mês a mês, por ano, e já vou mostrar para vocês. Agora que eu já fiz isso, né? Tá vendo? Transportei isso aqui para essa planilha que você tá vendo, ó. 2015, 16, 17, 18 até 2021, sendo que aqui na parte de cima é o primeiro semestre, então janeiro, fevereiro até junho, e aqui na parte de baixo o segundo semestre. E aqui nós temos o total. Né? Então é claro que 2021 tem menos, porque nós ainda estamos em março. Eu estou fazendo isso no dia 24 de março de 2021. A minha intenção é ensinar você a fazer análise de números, né? Porque existem especialistas em manipular números, mas contra números não há quem possa argumentar. Então vamos lá. Aqui, número de pessoas que morreu em janeiro. E como você pode observar, sempre tem um pico nos meses de janeiro. Dá uma olhada, 2015, 17, 18, 19, até 2021 também. E olha que incrível, dezembro também tem pico, né? Aumento de número de mortos. Bom, aqui você pode imaginar que tem a ver com férias, mais pessoas viajando nas estradas, talvez mais pessoas emocionadas por conta das férias e morrem de algum problema cardíaco, ou porque as pessoas vão para o mar e se afogam, enfim. Aqui a gente teria, claro, que buscar as informações, mas o fato é que janeiro e dezembro são as férias, aumentam o número de mortos praticamente em todos esses anos. Uma outra coisa também que dá para observar depois, né? Essa tabelinha eu vou colocar aqui para você. Aqui onde está o verde é o frio aqui no Brasil. E olha, em praticamente todos os anos no frio tem um pico de aumento de mortes, que são essas aqui que estão todas em verdinho. Você pode ver que em 2015 o pico começou em maio, junho e julho.
né? Provavelmente pode ter sido um ano talvez até mais quente, não sei. Foram só 3 meses de pico. Assim como, olha, 2016 começou em maio. O 2017 também o pico de óbitos começou em maio. Mas olha só, em 2018 isso já antecipou, né? Abril já começou aqui ter um pico maior. Isso, se a gente puder imaginar, provavelmente o governador aí do seu estado vai falar que está aumentando o número de casos. Está mesmo, de óbitos, né? Como acontece em todos os anos. Então, provavelmente, o mês que vem, abril, a gente vai ter um aumento de óbitos, porque sempre aumenta óbitos em abril, maio, junho e julho, porque é frio, mais pessoas morrem, mesmo as pessoas que às vezes são moradores de rua, os idosos. Então, naturalmente, tem muita doença respiratória, gripe, né, que também mata muitas pessoas. Então, normalmente, esses 4 meses de frio, todos os anos, como vocês estão vendo, com exceção de 2015, que agosto não teve o pico, e também não, e começou mais tarde, em 2015, 16 e 17, começou em maio. Mas tem mantido pico de óbitos, infelizmente, a partir de abril. Então, preparem-se, porque os números devem aumentar. Mas é uma curva natural, independente de pandemia. É natural morrer mais pessoas no frio. E aí, uma outra conclusão é esses amarelinhos aqui, que a gente teria que buscar qual é a causa, né? Ué, por que 2015 não teve esse pico, mas 2016 em março, 2017 também, a gente poderia imaginar que, sei lá, é carnaval, aumenta os óbitos, os assassinatos, isso eu estou imaginando, teria que buscar as causas. Agora, a gente observa também que tem outros 2 meses lá no segundo semestre de alguns anos, que também acontece um aumento de mortes, que é setembro, tá vendo aqui, ó, em 2015, depois a gente tem em 2017 foi outubro, assim como 2018 e 2019, sendo que 2019 também teve um pico de óbitos em setembro e 2020 também teve em setembro. Então, essa tabela, ela mostra para você também uma outra análise, né? Então, primeiro eu fiz os destaques para a gente olhar. Aqui você vai ver, né, o aumento, mortes por ano. Então, aqui você vai vendo ó, 90, 102, 106, 119, 126, 145 e, claro, 2021 a gente tem menos, mas não está o total. Se você analisar, ele vai crescendo sem grandes diferenças, né? Você pode até achar 126 para 145, mas você não pode esquecer que também aqui tem que levar em conta que vai aumentando a população. E eu tenho uma outra tabelinha que eu fiz exatamente isso. E a proporção desse aumento é 0,06, praticamente 0,068 em 2020. Então, não, apesar da pandemia, esse crescimento está dentro do que a gente chama de padrão, quando a gente faz análise estatística, não está a mais nem a menos, está dentro do padrão. Da mesma forma, né, que você pode observar, quando você analisa janeiro, ó, o crescimento, todos os meses, janeiro a gente tem 78, terminando em 133, então mantém a proporção. Uma outra análise interessante é comparar 2 anos próximos, então 2019 com 2020, né? Porque a partir de março a gente já tinha, né, a pandemia instalada em 2020. Então, se você for analisar, mesmo de 2019 para 2020, o total de óbitos se mantém estável, não foi surpreendentemente maior por conta da pandemia. Então, essa é uma análise, é um fato, né? O aumento não foi por causa da pandemia, tivemos várias mortes. Eu só estou fazendo uma análise simples para despertar em você a vontade de ir atrás de números e de conferir se o que estão falando para você é verdade, para você não ficar com medo, né? Porque o medo é o que faz a gente tomar decisões erradas. Bom, aí quando você olha aqui,
o ano de 2019 mês a mês, comparando com 2020, praticamente a gente começa a observar talvez um aumento, mas é um aumento proporcional. Será que esse aumento, né, por exemplo, maio, junho, tem a ver com o exagero de lockdown, das pessoas ficarem. Foram exatamente os meses que as pessoas foram obrigadas a ficar dentro de casa, ou que não puderam tomar sol, fazer atividade física. Então tem que ser feita uma análise. A mesma forma, 2020, quando a gente começa a comparar o ano, né, e analisar 2020 com 2021, ué, esse janeiro estava todo mundo preso dentro de casa. Será que o lockdown está sendo responsável pelo aumento dos óbitos? Já conversei também aqui, começa a vacinação. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão mais fragilizadas porque elas não estão podendo fazer ginástica, o sistema imunológico delas está mais debilitado porque a parte mental não está boa, elas estão cerceadas da liberdade, a gente sabe que isso tem uma influência na saúde. O que está acontecendo? É importante, né, que as pessoas da área de saúde se debrucem sobre esses dados e analisem qualquer desvio padrão para poder observar se as medidas estão sendo de fato eficazes. Então, isso daqui é só para você ir olhando, né, como os anos vão progredindo, o número de óbitos, e repito, vai lá naquele site e confere, porque esses números eu trouxe de lá, né, o valor total. E as análises demonstram que está dentro do que é esperado. Você vai falar, nossa, esperar a morte. Não, gente, nascem pessoas, morrem pessoas, se casam pessoas. Então você pode ir lá e fazer todas as análises, inclusive analisar comparando estado com estado. Espero que você tenha entendido como se faz uma análise de gráfico, quais são as interpretações, para você entender o que vem por aí. Então, por exemplo, você é de médico de um determinado hospital, provavelmente você já sabe, né, que você vai ter mais gente no plantão de médicos, porque os meses de abril, maio, junho e julho e agosto, né, tem uma demanda maior de pessoas doentes e que acabam em óbito. Se você é dono de uma funerária, você também vai descobrir que esses são os meses que você vai ter que ter mais estoque, infelizmente, de caixões, e assim vai. Os meses de dezembro e janeiro também tem muitos óbitos, então significa o quê? Que o pessoal da área de turismo, praias, estradas, tem que ficar atentos. Nos meses de março, provavelmente tem alguma coisa a ver com o carnaval, mas não dá. Então essas análises, elas servem para a gente prevenir e não para alardear e deixar a população em pânico. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e também estou disponibilizando aqui essa planilha para você fazer as suas análises com mais calma. Mas dá um pause no vídeo e vê qualquer outra coisa que talvez tenha passado pelo meu olhar e eu não tenha percebido. Porque a análise é bem isso, é você bater o olho e observar o que foge do padrão, né? Ano a ano, nos últimos anos, e fazer as análises, ver se está dentro do normal, se teve alguma influência da pandemia, se não teve, ok? Boas análises para você.